profeta Daniel, profeta maior, capítulo de número 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciências e entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e Azaria o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria eles o vosso rosto mais triste do que o dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel aos despenseiros, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, o teu servo 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino.
E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, continua falando conosco, Senhor, meu Deus, para a edificação da nossa vida. Ó Espírito Santo, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, faz a obra nessa noite, nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, amém? Poder sentar, Deus abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus, estamos felizes nesta noite. Nós estamos lendo aqui uma passagem que fala da vida de Daniel. Daniel era um jovem crente, fiel a Deus, temente ao Senhor, e ser crente na época de Daniel não era fácil, irmãos, porque havia muita desobediência, muita rebeldia, muita infidelidade a Deus, muito liberalismo, relativismo, as pessoas viviam como queria, estava em total desobediência ao Senhor. Daniel foi um jovem criado num contexto desse, ainda garoto, ainda na sua juventude, né? Ele não teve como escapar desse meio, desse povo que vivia dessa forma. Mas Daniel não se deixou contaminar. Naquela época, por causa da rebeldia do povo de Israel, já estava próximo de ser invadida pelo exército de Nabucodonosor. Deus já havia mandado o profeta Jeremias, já havia mandado outros profetas, pregado a palavra. O povo não queria ouvir os profetas, maltratava os profetas, prendia os profetas. E então chegou o dia em que não houve mais jeito. O Senhor então levantou Nabucodonosor, que era o rei do maior império do mundo, o império da Babilônia. Era um império imenso, e naquele tempo eles eram temidos, respeitados por todas as nações. Nabucodonosor então invade Jerusalém, e ele, quando invade Jerusalém, ele saqueia todos os utensílios, o ouro que tinha ali no templo de Jerusalém. Ele derruba os muros, quebra os muros da cidade de Jerusalém. Ele leva cativo para a Babilônia os nobres, os ricos, os jovens, os que eram da família real. Ele leva os que eram mais sábios, mais entendidos, mais instruídos, pega a elite de Jerusalém, leva cativo para a Babilônia, e ali ele deixa o rei Zedequias para tomar conta daquele povo. Zedequias então rebela-se mais futuramente contra Nabucodonosor. Nabucodonosor volta novamente, sitia a cidade de Jerusalém, mais de 2 anos de cerco, e o povo dentro do muro começa a ser vencido pela fome. A fome começa a ser de proporção tão grande, que as mães comiam seus filhos para saciar a sua fome, e eles não deram conta e abriram suas portas. Nabucodonosor mais uma vez invade ali a cidade de Jerusalém. Ele força as jovens, ele mata os jovens a fio da espada, ele põe fogo no templo, ele saqueia as casas, mata os homens, leva o povo cativo para a Babilônia. E nesse contexto, Daniel já estava lá, né? Então, na Babilônia, foi arrancado do meio do seu povo como escravo, foi tirado do meio dos braços dos seus pais, da sua família. Daniel, um jovem, né, de boa aparência, um jovem ainda, né, em formação, ele foi tirado da sua família, foi tirado da sua religião, foi tirado da sua cidade, foi tirado dos seus parentes, dos seus amigos. Trocaram o nome de Daniel, colocaram outro nome, deram a ele um nome caldeu, um nome de um deus caldeu, trocaram o nome de seus amigos, que nós vimos aqui, Daniel, Belsazar, Ananias e Sadraque, né? Esses homens puseram outros nomes neles, também nomes de pessoas, de deuses pagãos, porque na verdade eles queriam tirar de Daniel tudo que ele tinha de mais valor na sua vida,
que era a sua fé, que era o seu Deus, que era a sua religião. Nabucodonosor era um homem sábio. Eles invadiam as cidades, eles saqueavam o povo, matavam, maltratavam, trazia cativo, mas quando os caldeus traziam o povo para a sua terra, eles então tinham ali uma faculdade, e eles pegavam as melhores pessoas, mais instruídas, mais ricas, mais das famílias reais, dos reis, e eles então colocavam aqueles povos para estudar na faculdade, para ali poder dar a eles a cultura dos caldeus, para que eles conhecessem os deuses dos caldeus, para que eles conhecessem a nação dos caldeus, e pudessem amar aquele povo, e esquecer os seus povos. Essa era a ideia deles. Eles juntavam todas as nações que eles conquistavam, pegavam então os nobres, levavam, colocavam ele no palácio, e colocava para estudar numa melhor faculdade que tinha no mundo na época, do maior império do mundo, e davam a bolsa integral, que eles não pagavam nada, recebiam para estar estudando, mas para que eles pudessem esquecer a sua origem, as suas raízes, os seus povos, para poder então servir a eles, trabalhar com eles. Então Nabucodonosor era um homem estrategista e era um estadista. Ele sabia como conquistar os povos, não queria somente a arma, não queria usar somente a força, mas ele usava também a paternidade, usava também a sedução, quando o povo estava lá em seu poder. Com Daniel foi desse jeito também. Levaram Daniel, mas Daniel, morando naquele lugar, tendo toda a oportunidade que ele podia ter para esquecer o seu Deus, para abandonar a sua religião, porque ele era um jovem bonito, ele era um jovem inteligente, ele era um jovem cheio de sabedoria, ele era um jovem que estava longe da sua pátria, longe da sua terra. Trocaram o seu nome para que ele perdesse a sua identidade, mas eles trocaram o nome dele, mas o Deus continuou firme no coração de Daniel. Nada pode tirar o Deus do nosso coração, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele quer nos fazer proposta, ele quer nos fazer colocar manjares para que possa tirar do nosso coração o nosso Deus, mas nós não podemos negociar a nossa fé, não podemos trocar a nossa salvação por nada desse mundo. O interesse que eles tinham era poder fazer com que Daniel esquecesse dos seus deuses, que Daniel esquecesse da sua pátria para servir a ele. E Daniel teve toda a oportunidade na vida para fazer isso, mas não fez. Hoje o inimigo continua fazendo propostas. Jovem, mantenha a sua integridade espiritual, mantenha a sua fé espiritual, não aceite nenhuma ideia, não aceite nenhuma proposta que venha te tirar de Jesus, que venha te roubar a sua fé. Olhe sempre para Jesus, ouça a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo na sua vida. Muitas vozes por aí estão te convidando, estão te chamando, fazendo proposta, mas nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se você nessa noite, se você neste ano de 2016, todos nós queremos ter vitória, se todos nós queremos triunfar, se todos nós queremos vencer, nós temos que ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens, esquecer as propostas que muitas vezes aparentemente são boas, são lucrativas, são desejosas, mas olhar para Jesus Cristo e ouvir a sua voz, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Daniel tinha todas essas propostas, eles estavam ali no palácio, e então ele tinha que fazer uma faculdade, estudar nesta faculdade, era uma obrigação. E então Daniel, a condição, os alunos que estudavam ali, eles tinham que comer uma comida que era dada pelo rei, era o próprio rei que ditava o que eles deviam comer, tanto o vinho, quanto a carne, quanto as iguarias. O rei dava a porção para os estudantes ali, durante o almoço, durante a janta, o café, mas Daniel percebeu que aqueles alimentos era consagrado a ídolos, cada alimento daquele era oferecido a um ídolo, e ele pensou no seu coração, ele não poderia
comer daquelas iguarias do rei. E ele disse o que ia fazer, não é? Não pode comer. E ele não podia também deixar de se posicionar diante do Senhor. Nós, irmãos, precisamos nos posicionar. O crente tem que posicionar. Ou você vai ser abençoado, negando o mundo, professando a sua fé, ou você vai escolher o mundo e negar Jesus, mas depois pode perder a sua alma. Daniel se posicionou. Daniel viu que aquela coisa não estava certa. E a Bíblia diz aqui que ele chegou até ao eunuco, o chefe dos eunucos, né? E ele pediu permissão para o chefe do eunuco que ele não alimentasse daquela comida, daquelas iguarias do rei. O rei então, a Bíblia diz que Deus, né, fez com que o eunuco achasse graça em Daniel. E ele disse: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o rei vai me matar. O rei não vai permitir isso. Você vai ficar fraco, você vai ficar com o semblante caído, abatido, e eles vão ver que você está diferente, porque legumes não vai te alimentar, essas verduras não vão te alimentar, e você vai ficar abatido. Ele disse para o eunuco: faz o seguinte, faz um teste comigo por 10 dias, se eu enfraquecer, se eu me abater, se eu emagrecer, você não precisa mais me dar legumes, mas se você não vê diferença em mim, você continue. Sabe o que é isso, irmãos? É você dizer não quando as coisas parecem fáceis para você, é você dizer não quando os manjares vierem à sua porta. Quantas pessoas, quantos jovens estão aí, às vezes servindo a Deus, né? Até que surja alguma proposta, até que surja alguma coisa que possa ser melhor do que servir a Deus. Não aceite nenhuma proposta do inimigo, repreenda todos os manjares. O mundo hoje é um mundo de relativismo, o mundo hoje é daquele que tudo pode, nada tem problema, depende da sua mente. Se você achar que está certo, você faz, se achar que está errado, você não faz, depende tudo de você. Não é assim, a Bíblia não muda, a palavra de Deus é a mesma, pecado é pecado, o que é certo, o que é errado, nós aprendemos assim, e a palavra de Deus será assim eternamente. Glória a Deus. Muitos podiam dizer para Daniel: Daniel, mas você é muito radical, Daniel, mas você é muito crente, o que tem você comer iguaria dos reis? Todos nós estamos comendo, não vai fazer mal nenhum, deixa disso, você está muito fora de moda, isso não existe mais, você está aqui na Babilônia, você está aqui no palácio do rei, você está aqui no bom e do melhor, você está em uma situação privilegiada. Às vezes muitas pessoas têm oportunidade, e o inimigo dá a oportunidade para ele fazer as coisas erradas, mas é aí que vai valer a fazer a diferença. Você quer ser abençoado na sua vida, irmãos? Você quer que Deus ouve a sua oração, que Deus prepare a pessoa que você tem pedido para o casamento? Você quer que Deus abra as portas que você está orando e pedindo? Você quer que Jesus salve a sua família? Quer que Jesus faça algo tremendo para a sua vida? Seja fiel a Deus, seja fiel no pouco, sobre muito o Senhor te colocará. Daniel propôs no coração a não se contaminar com o manjar, com aquela comida, e ele disse, fez a proposta para o eunuco, e o eunuco aceitou então a sua sugestão: 10 dias você vai comer verdura, 10 dias você vai comer somente legumes, e não vai comer essas coisas. Ele servia Daniel separado, né? Talvez os pratos de Nabucodonosor eram gostosos, talvez a mesa era bonita, não é? Mas ele preferiu comer legumes, para não transigir com a lei de Deus, para não transigir com a vontade de Deus. Às vezes é preferível, irmão, nós deixarmos renunciar muitas coisas do mundo, porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós temos que renunciar àquilo que nos separa de Deus, que o inimigo tem colocado, não é? Talvez um programa na televisão, talvez uma internet, talvez uma pornografia, talvez algo, uma conversa que fica por aí. Temos que deixar essas coisas, porque isso desagrada ao Espírito Santo de Deus, e Deus tem bênção para a sua vida. Consagra a sua vida, separa para o Senhor, porque as bênçãos melhores do Senhor está para vir à sua vida, mas temos que consertar o altar primeiro. Glória a Deus. E Daniel não contaminou com aquilo. 10 dias se passaram. Quando o eunuco chegou, Daniel estava perfeito.
Eles estavam mais gordos do que os próprios jovens que estavam comendo da iguaria dos reis. Eles estavam mais bonitos do que os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus estava cuidando deles. Glória a Deus, porque Deus estava debaixo da graça de Deus. Se você honrar a Deus na faculdade, se você honrar a Deus no trabalho, se você honrar a Deus no seu lar, se você honrar a Deus aonde você estiver, renunciar às iguarias aí que o mundo oferece, Deus vai fazer a diferença na sua vida. Você vai ser diferente dos outros. Eles vão poder olhar para você e dizer que você realmente é uma pessoa abençoada por Deus. Glória a Jesus. Assim aconteceu com Daniel. Daniel, então, quando venceu os 3 anos, o tempo que o rei havia determinado para que eles fizessem a faculdade, chegou então Daniel e os demais alunos que não fizeram como Daniel, entregaram-se à proposta do rei, aceitaram a condição do rei, de comer das suas iguarias, de comer daquilo que estava contaminando, a alma, não se importaram com isso. E quando chegou o dia, então, do exame final, quem estava era o próprio Nabucodonosor. E a Bíblia diz que quando Nabucodonosor fez as perguntas para todos os alunos, quando ele fez o teste final, a Bíblia diz que foi achado, esses 4 homens foram achados 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios do que todos os alunos. Glória a Jesus, porque eles colocaram no coração, não contaminar-se com a iguaria do rei. Se você coloca no seu coração a renunciar o mundo, a renunciar a carne, renunciar o pecado, renunciar aquilo que pode te afastar de Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver a glória de Deus na sua vida, você vai ver Deus exaltando você de uma forma tão grande, que os outros vão olhar para você e vai dizer, só o Senhor é Deus. Há uma diferença grande na vida daqueles que honram a Deus. Esse é o segredo, irmãos, da vitória. E a Bíblia diz, irmãos, que Daniel, no versículo de número 21, diz assim: e Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Daniel, então, ele foi mais forte do que o império da Babilônia. Ele foi mais forte, porque caiu o império da Babilônia, caiu Nabucodonosor, aquele que era o maior império do mundo, mas Daniel estava servindo a Deus com integridade no palácio. Daniel estava honrando a Deus naquele lugar, num lugar onde ninguém conhecia, num lugar onde ele podia fazer o que quisesse, porque ele estava longe da sua pátria, mas ele preferiu honrar a Deus, ele preferiu ser fiel a Deus, ele preferiu guardar a sua fé. Nabucodonosor trocou o seu nome, mas não conseguiu tirar Deus do seu coração. Glória a Jesus. E eu acho tão lindo no verso 21, porque a Bíblia diz que ele serviu ao império até o rei Ciro. Ele serviu 70 anos do cativeiro, Daniel estava firme, servindo. Passou o cativeiro, caiu o império da Babilônia, surgiu o novo império, Medo e Persa, estava ali Daniel, firme na presença do Senhor, servindo a Deus com integridade. Glória a Deus. Os reinos passam, o governo passa, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, permanece em pé, permanece vitorioso. Se você quer ser vitorioso, faça como Daniel, faça a diferença, tenha coragem de ser diferente. O crente precisa ter coragem de ser diferente. Crente aqui é uma coisa, lá fora é outra. Domingo é de um jeito, na segunda é de outro. Hoje nós aprendemos na escola dominical que a igreja somos nós. Aonde nós estamos, nós somos igreja. Você é igreja na sua casa, você é igreja no seu trabalho, você é igreja na rua, você é igreja na escola. Onde você for, você é igreja. E aonde você for, você tem que fazer a diferença. Daniel escolheu a servir ao Senhor. Teve todas as propostas do mundo. Tudo que um jovem sonhava em ser, Daniel foi. Ele tirou em primeiro lugar na maior faculdade do mundo, do maior império do mundo. Foi o primeiro ministro do maior império do mundo, o homem mais forte do mundo. Teve todo o poder, mas nada disso subiu o coração dele, nada disso fez com que ele perdesse a sua identidade.
morando longe, mais de 1.000 quilômetros da sua pátria. Ele estava ali e foi como escravo. Ele não era dono da sua vida, ele não era dono da sua vida, mas a sua fé, e Deus ninguém tirou. Nabucodonosor fez tudo para varrer Deus do coração dele. Nabucodonosor queria tirar todas as culturas, varrer a cultura do coração do povo, para que o povo pudesse adorá-lo, mas ele não conseguiu fazer isso. Quando lançaram Daniel na cova dos leões, o Senhor estava com ele. Ele negou de não adorar aquele Deus, não fazer aquelas orações, foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel também, foi lançado na fornalha de fogo, porque disse não ao mundo. É melhor você ficar na fornalha de fogo com Jesus, do que você ficar no mundo sem Deus, gozando das coisas. Glória a Deus. Se você tem fé para negar as pequenas coisas, você vai ter fé também para negar as coisas grandes. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego teve fé aqui para dizer não aos manjares do rei, mas quando foi para jogar na fornalha de fogo também, eles tiveram fé para dizer não. Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito também. Glória a Jesus. Quem quer ser vencedor no ano 2016? Deus vai nos dar a vitória, irmãos. Deus vai nos dar a vitória, mas Deus vai honrar aquele que honra Ele. Amém? Vamos nos colocar em pé, toda a igreja. Glória a Jesus. Vamos ser como Daniel, fazer a diferença nessa cidade. As pessoas vão olhar para você e vai ver que há algo diferente na sua vida. Eles vão sentir vontade de conhecer a sua igreja, vão sentir vontade de conhecer o seu Deus, vão sentir vontade de saber onde é que você congrega, o que é que está acontecendo na sua vida. Nós temos que ser diferente. O testemunho de Daniel é muito lindo. Glória a Deus. Homem que foi arrancado à força, levado como escravo, mas eles não conseguiram tirar o Deus do coração dele. O diabo, ele é mais perigoso na sedução do que na pressão. A arma do diabo hoje não é a pressão, é a sedução, não é? Então precisamos tomar cuidado com os manjares que ele coloca à nossa mesa. Precisamos tomar cuidado com as ofertas que ele põe na nossa frente. Precisamos ter o Espírito Santo, estar atento, para que nós não venhamos cair nas ciladas dele, do inimigo. Daniel, quando ele estava no palácio, ele percebeu que a paternidade de Nabucodonosor era mais perigosa do que a espada de Nabucodonosor. A paternidade do diabo é mais perigosa do que a espada do diabo, não é? Ele vem como um anjo de luz, ele vem com uma força da sedução, dizendo que não tem nada a ver, que está tudo certo, que isso é coisa do passado, que não existe isso ou aquilo. É nessa hora que nós precisamos mostrar que nós somos crentes, somos diferentes, não é? Que fazemos a diferença. Eu quero convidar aqui alguém que ainda não conheceu esse Deus, alguém que quer fazer um propósito com o Senhor nesse ano de 2016, aceitar Jesus como seu Salvador, entregar a sua vida a Ele, fazer a diferença, deixar que realmente o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Venha aqui à frente, venha correndo, Jesus te ama, e Ele quer te salvar. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que aquele que constitui amigo do mundo, ele é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus. Não podemos servir ao mundo e servir a Deus. A Bíblia diz: escolheis hoje a quem vós quereis servir. Se tiver alguém, um jovem, uma jovem, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está? Graças a Deus, está vindo ali uma pessoa. Vamos aplaudir a Jesus. A irmã Suzana está trazendo aqui. Melhor decisão que você faz na sua vida, minha filha. Fiz isso há 28 anos atrás. Deixei o mundo sem olhar para trás. Glória a Deus. Nós estamos seguindo rumo às mansões celestiais.
Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Jesus está aqui nessa noite. O Senhor quer te dar a vida eterna. Deus tem algo melhor que o mundo não pode dar. A verdadeira felicidade, somente Deus, só está em Deus. Daniel honrou a Deus no palácio. Daniel não deixou se contaminar pelos manjares, pelos prazeres do rei. Deus honrou e guardou a vida dele. Está aqui, glória a Deus, a pessoa também está pedindo oração, vamos estar orando, glória a Deus, vamos aplaudi-lo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se estiver mais alguém, venha, vamos orar por você nessa noite. Glória a Deus, faça como essas pessoas fizeram. Não deixe que o inimigo venha roubar aquilo que você tem de mais precioso, que é a alma. Glória a Deus, está vindo a terceira pessoa aqui, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Jesus. Talvez tenha mais uma pessoa. Hoje é noite de salvação, é a noite de você fazer um propósito com Deus, começar o ano de 2016, assim como Daniel, fiel a Deus, com coragem de ser diferente. Precisamos ter coragem de ser diferente. Glória a Deus. Tem mais alguém, jovem, uma jovem? Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Calabassurimicantas nébias. Glória a Deus. Toda a igreja estenda suas mãos em direção a essas vidas e vamos orar. E vamos abençoar. E vamos pedir ao Senhor que perdoe os seus pecados, que ponha o seu nome no livro da vida, que eles nasçam de novo. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, eu quero apresentar a Ti, meu Deus, essas vidas que estão aceitando a Ti como seu Salvador, entendendo, meu Deus, que é o Senhor, ó Pai, que pode nos dar a vida eterna, que é o Senhor, ó Deus, que pode perdoar os nossos pecados, que é o Senhor, ó Deus, que pode, Senhor, somente o Senhor, nos levar para o céu, nos livrar da condenação eterna. Pai, que o Senhor perdoe os seus pecados, escreva seu nome no livro da vida, que o Senhor, ó Deus, alegra eles com a alegria da salvação, que o teu Santo Espírito faça morada permanente, meu Deus, na vida deles, ó Pai, que ele seja templo do teu Espírito, morada do Senhor, seja com eles, abençoando-nos, ó Deus, assim, e agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Precisamos fazer festa, irmão, precisamos fazer festa. Uma alma para o Senhor é muito importante. É uma decisão dessa, tem valor eterno. A Bíblia diz, o homem que ainda não aceitou Jesus, ele não será condenado, não. Ele já está condenado. Ele já está condenado. Nós já nascemos condenados, não é? Quando aceitamos Jesus, nós saímos da condenação para a vida eterna. Glória a Deus. É um passo muito importante. É o mais importante de todas as pessoas na vida.